colocar materiais do próprio projeto Centro Espírita lá, gente. Eu estava pensando isso, Isabel, depois a Nossa. gente conversar, como a gente conecta os dois e cria uma comunidade e tal. Eu estou pensando aqui em umas ideias e eu vou depois te procurar. Nossa. E aí, pessoal, a Isabel, eu acho que vocês devem fazer outras edições, né, Isabel? A ideia é essa, nós estamos atrás de patrocínio também. Então, aqueles que estão aqui e que têm atividades interessantes nas casas espíritas, que são assim bem diferentes, inovadoras, pode depois se inscrever nesse programa e apresentar a sua atividade. Isso que é bacana do movimento. Você vai vendo a riqueza e vai se fortalecendo e melhorando os trabalhos, né? Muito bem. Isabel, excelente. Que alegria. Vamos aqui dar início. Obrigado, Gilberto, pela lembrança. Já botei aqui para gravar. Bom dia, amigo. Bom dia a todos. Nós vamos, então, dar início. Eu vou passar aqui a palavra para o grupo que vai fazer a apresentação hoje. Vocês, pessoal, bom trabalho. Muita energia para vocês aí, hein? Porque a casa do pessoal não tem energia, então nós temos que ter energia dobrada aqui. Metade do grupo está sem energia. Então, meninas, só antes de começar, olha, a Andréia não entrou, talvez ela não consiga entrar, né? Mas se vocês... Ela entrou, sim. A Andréia entrou? Entrou no celular. Ela aí, ela deu tchau, mas ela tem que falar para aparecer, André, você tem que dar oi. Oi! Oi, agora sim. Aqui não estava aparecendo seu nome aqui, Andréia, que bom. Tá assim agora? Da Casa Espírita. Da Casa Espírita. Estamos mais tranquilos agora. Vamos lá. Já estou ouvindo faz tempo, porque eu não consegui entrar pelo computador. Ele não está achando esse número. Estranho, né? Acho que é por causa dessa falta de energia. Deve estar o sinal péssimo, né? Bom, muito vamos estranho. lá. Bom, gente, eu estou pelo celular. Então, vamos lá, gente. Vamos lá? Assim a gente não atrasa, né? Estela, tudo certo para você passar para a gente? Tudo certo. Ok, então. Bom, nós já falamos bom dia, mas de novo, né, gente? Agora o bom dia é oficial, bom dia mesmo, né? Apesar dos nossos encontros toda semana, a gente se encontrar toda semana, né, gente? A semana da apresentação do grupo sempre é muito prazerosa para a gente. Nós da equipe Meninas Poderosas adoramos quando a gente tem que fazer a apresentação, apesar de todo o trabalhão que dá, mas nós ficamos muito felizes, né? Mas muito mais, né, gente? É o prazer de encontrar amigos e muitas vezes nós nem percebemos como a amizade é tão especial, né? Será que nós acordamos cedinho no sábado só por causa do tema da apresentação? Será que a gente acorda só por causa dos temas interessantes? A gente acorda cedinho para estar no Projeto Centro Espírita, gente? Com certeza não, né? É muito bom a gente ver esse monte de rosto conhecido, bater papo, falar sobre coisas que aconteceram durante a semana, né? E dos amigos, né, gente? Ver os amigos que nós nos tornamos. Nesses dias eu estava pensando, nós estávamos pensando nisso, o grupo, né? De que quanta amizade, de quantos amigos que nós fizemos, dos amigos que nós nos tornamos mesmo. É muito bom abrir, ver os rostos conhecidos e bater um papinho de manhã, né, gente? E tudo isso é o que torna o Projeto Centro Espírita muito, muito especial, né? Então, a gente vai parar de falar, porque senão você sabe como é que é, né? A gente não para. Vamos lá. Bom, antes de nós começarmos efetivamente, nós vamos então pedir para a Rosana para fazer a prece inicial por nós e logo depois já começar a apresentação. Bom dia. Bom dia a todos meus amigos, que faz parte desse grupo, que faz tanto bem para nós, né? Então, vamos fechando os nossos olhos e levando nossos pensamentos ao Pai Maior, ao Pai de bondade, e agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos para aprender, para refletir e principalmente a servir. Vamos pedir pela espiritualidade amiga que nos envolva com muita paz, equilíbrio e que nos dê inspiração para que possamos apresentar esse trabalho com humildade, clareza e sinceridade de coração. Que cada palavra aqui compartilhada possa tocar primeiro os nossos corações, ajudando-nos a compreender a importância de se cuidar, não apenas do corpo, mas também da alma, dos pensamentos
dos sentimentos. Ampara também, Senhor, aqueles que não puderam estar presentes conosco. Envolva-nos em luz, paz e fortalecimento. E assim, vamos começar esse nosso trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje, então, nós vamos falar da Medicina da Alma, parte 2, que é uma continuidade da Medicina da Alma, parte 1, que foi quando o doutor Aldenise Leite veio fazer a apresentação para nós. Sandra, por favor. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Então, a nossa jornada hoje vai desde o mundo infinitamente pequeno do átomo até a magnitude espiritual do arcanjo, explorando como a ciência moderna da epigenética confirma e se encontra de forma belíssima com a sabedoria milenar do espiritismo. Stella? Para darmos o primeiro passo nessa jornada, precisamos entender quem está no comando. Afinal, de quem estamos falando quando falamos de saúde? Quem realmente adoece ou se cura? O espírito é o sujeito real da experiência humana, certo? Instrumentos temporários que nós temos, o corpo e a mente, são apenas ferramentas a serviço da evolução. Não existe separação real entre a saúde do corpo e o estado da alma, certo? Essa unidade funcional. O adoecimento e a cura começam na consciência, muito antes de se manifestarem na matéria. Essa é a verdadeira causa. Stella? Sabendo que o espírito é o sujeito real e o corpo apenas um instrumento, como exatamente essas partes se conectam? Vamos olhar agora para a nossa arquitetura, né? A arquitetura da nossa existência. Temos lá o espírito, que é a essência imortal, sede da vontade, da consciência e do autoconhecimento. Temos o perispírito, o corpo fluídico intermediário. Ele filtra e armazena os padrões mentais e emocionais. E temos o corpo físico, o veículo temporário, a manifestação final e densa de tudo que ocorre nos outros níveis. Começamos por aí, gente. Agora é com a Rosana. Então, pessoal, vamos agora tentar nos concentrar, fazer uma dinâmica, né? Juntos. Aí, quem quiser, para se concentrar melhor, pode fechar os olhos, né? Tem pessoas que não conseguem ficar com os olhos abertos e se concentrar. Aí eu queria pedir para vocês, né? Para vocês me ouvirem, eu vou falar algumas palavras. Aí vocês pensem em silêncio. Quais dessas emoções que eu vou falar que mais ainda vivem dentro da gente, dentro de nós? Orgulho, ressentimento, culpa, inveja, ansiedade. Agora eu quero que vocês pensem em todas essas palavras. Se essas emoções permanecem por muito tempo dentro de nós, o que elas podem produzir em nossa vida, em nossas vidas? Muitas vezes, tratamos apenas os sintomas da vida, mas a medicina da alma nos convida a tratar a raiz espiritual dos nossos desequilíbrios. Agora vamos pensar diferente, a continuação da dinâmica, tá? Então, eu queria que vocês perceberam que, Stella, pode deixar sem ser essa... Isso, obrigada, Stella. Nessa que fizemos agora, nós pensamos só em coisas negativas, sobre emoções que nos adoecem. Agora, nós vamos pensar do outro lado, o poder restaurador dos pensamentos e sentimentos positivos. Agora eu quero que vocês pensem numa lembrança que traz profunda alegria. Pode ser um abraço, alguma coisa que vocês viveram.
Pode ir para o próximo, Stella. Aí vocês perceberam, quem teve essa sensação, quem conseguiu pensar nesse momento, essa lembrança, primeiro vem a lembrança. Em 2 segundos, o sentimento se transforma, muda tudo dentro da gente, né? A frequência perispiritual é alterada. Com 5 segundos, o corpo responde, a sensação de leveza. Dependendo do que vocês pensaram, alguns, né, com certeza teve aquele, sabe, aquele sorriso de estar lembrando aquilo, né, que se passou, aquele sorrisinho no canto da boca, né? Então, a química do nosso corpo é totalmente alterada. Se o único pensamento muda como você se sente fisicamente em segundos, imagine o que os pensamentos repetidos todos os dias podem fazer no seu corpo. Mudar o foco não é negar o problema, é escolher onde sua biologia vai habitar. Hoje, existem estudos mostrando que nossos pensamentos, emoções, hábitos influenciam na nossa vida. Essa descoberta nos leva ao próximo passo, né, o próprio organismo. E um próximo ponto dessa apresentação, que é a epigenética, que a Andrea vai falar com vocês agora. Oi, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Andreia. Eu apareço pouco aqui na telinha, mas eu estou sempre acompanhando esse projeto há mais de 4 anos, né? Bem, primeira coisa, eu tinha uma lista para mim ir seguindo, mas está no meu celular. E hoje, o meu computador achou de não funcionar. Não sei por quê, né? Deve estar igual o das meninas. Mas, coincidentemente, esse assunto é um assunto que eu venho lendo há um tempo, epigenética. E na apresentação do Dr. Odelis, ele deu um insight na minha cabeça a respeito disso. Então, o que eu vou falar é o que eu venho estudando, né? A Rosana deixou um ponto onde, hoje, a própria ciência já admite que as nossas emoções afetam o nosso corpo. Isso não é novidade, né? O que a gente tinha até então é o que a genética traz. Projeto Genoma, né? Isso aí parece que é uma coisa, era, né, na época, uma coisa futurística, né? Mas agora não é mais. Inclusive, nós demos um passo à frente já, né? A epigenética, ela traz para nós, por estudos e provas, que nós temos como se fosse um interruptor, que a gente liga e desliga no nosso corpo. E, por incrível que pareça, nós fazemos isso com as nossas emoções, com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E é assim que eles chamam mesmo, interruptor. Isso está a nível de DNA. Isso. Pode passar. Bem, aqui nós temos uma breve, né, exposição da nossa evolução. A genética, eu não estou nem conseguindo ler direito, peraí, está no meu celular. A genética é aquilo, nós estamos fadados àquilo, né? Um exemplo, eu pego uma parte da minha mãe e uma parte do meu pai. Se um dos dois me transfere a nível de DNA uma doença, por exemplo, segundo a genética, eu estava fadada a desenvolver isso. Foi isso que levou aquela atriz maravilhosa, Angelina Jolie, a fazer mastectomia total. Porque, segundo o que foi dito para ela, dentro desse projeto, dentro dessa visão, ela tinha 88% de chance de ter câncer de mama. Isso é assustador. O que ela fez? Cortou o mal pela raiz, né? Segundo ela. A epigenética, ela vem trazer algo a mais, é um passo a mais, né? O que significa, para começar, epigenética? Epi é de fora. Genética, a gente já sabe, né? Então, a epigenética, ela está estudando e vem trazendo o que envolve o DNA. Então, a epigenética, ela traz o
seguinte, que as nossas emoções, repetidamente, né, elas alteram o que envolve o DNA. Ou seja, existem modificações, alterações no corpo físico sem alterar o DNA. Isso é maravilhoso, porque uma vez que altera, para sempre, né? E a gente muda. E como que eu fico com essa herança? Definitivamente. E sendo assim, não valeria a pena eu mudar, né? Já que não muda mais. E é isso que a epigenética traz. Mas nós demos um passo a mais. A doutrina espírita, né? Ela traz um passo a mais, né? Como a Rosana e a Sandra trouxeram, isso está tudo no espírito, no perispírito, né? No espírito. E isso, gente, olha, da nossa ciência, nós somos para a genética, um passo. Da genética, nós somos para a epigenética, um passo grande. Da epigenética, nós vamos dar um passo para trás, lá em André Luiz, no livro Missionários da Luz, naquele caso bem conhecido do Segismundo, que lá, no momento em que ele decide que o Segismundo vai reencarnar, na cena que narra lá no livro, o pai, futuro pai de Segismundo, está de mau humor. E o André Luiz, junto com o médico que está acompanhando, eles dizem assim: o mau humor do pai pode alterar as estonas. Estonas é um termo técnico, né? Mas popularmente, o que ele está falando? Que o mau humor pode alterar a epigenética do futuro corpo do André Luiz. De um passo para trás, no caso, nós demos um salto para frente com o que a doutrina espírita traz. Gente, se tem alguém da área da saúde aqui e eu estiver errando termos, me perdoem, tá bom? Porque é um assunto realmente novo para todo mundo, né? Mas, coincidentemente, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Super Genes, Deepak Chopra e Rodolfo Tanzi. Eles são fantásticos. Ok, com esse slide. Vamos ver no nosso próximo. A explicação está ótima, Andréia. Pode seguir aí. Obrigada. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Aqui eu falei, né? É o que eu falei do projeto Genoma. Então, hoje, comprovadamente, gente, a ciência... Aliás, tem a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, dentro do documento deles em relação a tratamento, já tem um item que as pessoas que têm religiosidade respondem mais positivamente aos tratamentos, que são os tratamentos não medicamentosos que eles usam, né? Então, assim, isso que nós não somos só o corpo físico, isso aí já é fato para nós, né? Agora, o que a ciência está trazendo é que verdadeiramente as nossas emoções afetam o nosso DNA, não a nível profundo, né? Um exemplo, uma professora, ela é maravilhosa enquanto profissional, maravilhosa, muda vidas com isso. Só que é fofoqueira, muito fofoqueira. E o que ela fala prejudica verdadeiramente a vida dos outros. Essa pessoa, em exemplo, ela, num futuro, as nossas contas, a gente pode pensar assim, mas um dia isso vem à tona, né?
ela está prejudicando os outros. É justo? É justo? Numa próxima encarnação, ela vem com uma problemática na fala? Se a gente for pensar bem, fala assim, ela prejudicou os outros com a língua, não foi? Dentro dessa visão, agora pegando um pouco da doutrina espírita, o que pode acontecer? Numa próxima, ela não vir com problema de fala, porque ela, enquanto profissional, ela muda vidas. Porém, esse ponto dela, essa falha, vai vir registrada no perispírito. Durante a gestação, o perispírito, ele vai, ou o espírito no caso, ele vai influenciando fortemente. Ela nasce sem problema de fala. Ao longo da encarnação, isso pode vir à tona. Devido ao quê? Comportamento. Então, assim, ela não veio fadada àquilo, mas devido ao comportamento, e ela veio com uma predisposição. E aí, devido ao comportamento, ela pode sim vir desenvolver problema na fala. E isso cabe para todos nós. Acho que tem mais um, né? E é o último. Bom, isso aí a Rosana e a Sandra já explicaram de certo modo, né? Que a origem, a causa-origem, né? Somos nós, os espíritos. E nós temos o catalisador, né? Catalisador, eu acredito que seja quimicamente que está se falando mesmo, né? A função do catalisador. E esses são os nossos pensamentos, as nossas emoções. Padrões repetidos. A Rosana fez uma dinâmica de coisa do quê? 1 minuto? Quando eu fiz essa dinâmica, 2 minutos ela durou, quando eu fiz. Eu chorei em 2 minutos. Agora pensem isso todos os dias. Desde de manhã até a hora que eu vou dormir. E aí, quando eu durmo, eu descanso? Não descanso. Eu não vou descansar, porque o meu espírito continua com as mesmas atitudes, vamos dizer assim, né? E aí temos o perispírito, que vai ser no nosso filtro, efetivamente, o que a gente tem, e ele vai tentando, até que chega um ponto que ele não dá conta do que a gente faz. E aí atinge o físico. Atingindo o físico, a gente corre. Ou corre para o médico, ou corre para o centro, ou corre de alguma forma. Por isso que a doença, segundo os espíritos que são mais esclarecidos que nós, é uma benção. Porque é aí que a gente para. Eu acho que é isso só, né? São só 4 slides, né, filha? Vocês ficaram chocados? É isso. Agora Eu fiquei chocada quando eu vi isso daí. O bom, gente, sabe qual é o bom de tudo? É que se eu posso fazer, eu posso desfazer. Eu posso desfazer, usando a mesma energia. É só a gente pensar de forma contrária, né? Agora eu fiquei feliz. Vocês não ficaram felizes? Eu fiquei. Dê, tá sem som. Oi, vamos lá, pessoal? Então, Deixa aqui, tá? vamos para uma pergunta, né, gente? Essa nossa apresentação, ela é bastante expositiva, pessoal. Mas tem as perguntas aí que é para dar uma animada no pessoal, né? Apesar de que bastante expositiva, mas bastante esclarecedora também, né? Então, gente, a doutrina espírita nos ensina que nós precisamos nos conhecer. Ao estudarmos a doutrina, estamos sendo muito condescendentes com as nossas falhas, quando buscamos nos autoconhecer?
Como que nós analisamos os outros e como que nós nos analisamos perante esse autoconhecimento? Será que a gente se conhece mesmo? Agora a gente conta aí com a colaboração de vocês, gente. Quem aqui acha que se autoconhece mesmo? Nossa, silêncio total, pessoal. Vamos falar do nosso, o que nós sentimos, o que nós achamos ainda a respeito do que nós precisamos melhorar. Então, vamos lá, Cris. Eu acho que a gente passa a existência, né, se autoconhecendo, porque o fato de podermos refletir sobre as ações já faz com que você busque um aprendizado, ou às vezes você nem gosta, né, do tipo de aprendizado que não vai diante daquele seu orgulho, né? Então, eu vejo que você tem a existência para se conhecer aí. E realmente, na minha opinião, a meu respeito, a gente olha mais as falhas dos outros, né? E dizem que quando a gente aponta as falhas, a gente tem um espelho aí, né? Se coloca numa condição de observar também as nossas falhas, né? Porque não estamos aqui em local de perfeição ainda, temos muito a caminhar, mas um tem que ajudar o outro aí, né? Apontar o do outro para que a gente possa se melhorar. E o espiritismo realmente ele traz essa possibilidade, né, de reflexão, de ajuda, para que a gente possa evoluir um pouquinho aí a cada existência, né? Obrigada. É isso mesmo, Cris, a gente aponta mais a falha do outro, né? Mas vamos lá. Nilzeli, por favor, Nilzeli. Olá, amigos, bom dia. Eu ia falar um pouquinho sobre essa questão que a Cris já abordou, de ser um processo, né? De ser constante. E ainda bem que é um processo, né, gente? Porque a gente não tem que fazer tudo de uma vez, tudo correndo, tudo o tempo todo. Deus é tão maravilhoso na sua justiça, enfim, é perfeito. Ele sabe das nossas possibilidades. A grande questão é que eu penso que a gente tem duas questõezinhas aí. Primeiro, a gente esquece que a gente é espírito, né? A gente esquece que todas as experiências físicas e materiais a que nos submetemos, estamos submissos às leis divinas, portanto, essas experiências são justamente para o aprendizado do espírito, né? Como espírito, o desenvolvimento dessas virtudes que são muito difíceis, não é de uma hora para outra que a gente adquire. O que a gente não pode é perder de vista esse objetivo maior, né? E a outra coisa é que quando a gente tem esse voltar-se para a gente é justamente o olhar racional, porque quando a gente está no olhar para o outro, o nosso olhar é emocional, o nosso olhar ainda é aquele que traz os vícios morais que está em nós. Quando nós olhamos para nós, ao olhar para o outro e se deparar com algo que nos desconforta, esse voltar-se para nós é outra área do cérebro que vai funcionar, é outro aprendizado. E aí a gente se apropria das nossas próprias possibilidades. Né? Então, trabalhar a nosso favor essa mudança de olhar, essa transformação moral. Obrigada. Obrigada a você, Nilzeli, muito bom. Quem é o próximo, gente? Deixa eu ver. É o João. Alves. Oi, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado, Denise. Eu estava pensando aqui, essa questão do autoconhecer, né? E, às vezes, a gente não acaba nos conhecendo muito, né? A gente depende do outro para a gente se conhecer também, né? Porque na nossa interação, muitas das vezes, a gente acaba tendo algumas atitudes, né, alguns fatos que a gente se envolve, aí que a gente vai nos conhecendo, né?
E a doutrina espírita, ela é uma ferramenta nesse sentido, né? De nos mostrarmos o que nós estamos fazendo, se aquilo está correto ou não, né? Porque eu passo a refletir, cara, mas será que é isso que eu estou fazendo está correto mesmo, né? E aí me leva a buscar, a me corrigir, a me refletir sobre aquilo. Porque quando eu penso isso, eu estava refletindo sobre isso, porque se eu não corrigir minhas falhas, eu já sei onde eu vou parar. Eu já sei o resultado, né? Porque é a questão de causa e efeito. Então, me leva a uma compreensão maior da verdade, da realidade. Então, eu não tenho ilusão das coisas, né? Eu sei que existe uma verdade. Se eu sou muito orgulhoso, eu preciso começar a me corrigir. Porque se eu não me corrigir, eu já sei o resultado das coisas. Então, eu estava, a que falou anterior, eu esqueci o nome dela, que ela comentou essa questão que muitas vezes a gente julga os outros também, que é pelo emocional, e é verdade mesmo, né? A gente acaba avaliando as pessoas pelo emocional, e está errado, né? Então, acho que a doutrina espírita, para mim, é um ponto de mudança de chave nessa questão de autoconhecer e nos corrigir. Eu achei importante isso. Obrigado. Obrigada a você, João. Quem é o próximo? Elizabeth e depois a Maria de Lourdes, né? E aí a gente passa para o outro passo. Está travado o som. Eu já dei o computador para mais. Não estamos conseguindo te ouvir, Elizabeth. A gente te ouve, mas cortado. Tenta de novo. Maria de Lourdes, fala você. Tá, vamos lá. De novo. Isso. Refletindo aqui, e a partir né, das colocações, eu fiz para mim assim, um resuminho, né? Rapidinho. Eu estou preparando uma aula para terça-feira agora do curso lá no GEDEM, e é justamente qual o propósito da nossa vida, né? E aí, ouvindo os comentários, eu fiquei pensando, normalmente eu vou falar por mim, né? Eu falo a gente querendo generalizar, mas mais por mim. A gente sempre, quando faz esse autoconhecer, e a gente se esbarra com questões mais delicadas, né, para a gente, tem a tendência de falar assim, mas tudo bem, né? Deus é tão bom, misericordioso, Ele entende, Ele sabe, né, das minhas deficiências. Tudo bem, isso é uma realidade, né? Mas o que eu estou fazendo para mudar isso, né? Então, assim, qual é o meu propósito? Se eu sei que é difícil, então é aí onde eu devo mais me esforçar, mais me esmerar para alcançar, né, esse autoconhecimento, né? Então, assim, foi um resuminho que eu fiz, assim, rapidinho. Não, tá ótimo, Maria de Lourdes. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. Elizabeth, você consegue falar ou você vai colocar no chat? Não, então coloca no chat. E a gente fala daqui a pouco. Pode deixar que o que você colocar nós vamos falar, tá? Bom, pessoal, vamos então para o nosso próximo passo, não nos esquecendo que a gente sempre fala assim, olha, eu não... Às vezes a gente acha que a gente não gosta da gente, né? Eu não gosto de mim. Eu não sou egoísta, eu não sou... Mas eu me amo, sabe? Tanto é que quando eu penso no autoconhecimento, né? Quando a gente faz o nosso autoconhecimento, a gente é condescendente, nós somos condescendentes conosco, né? E, na verdade, com o outro, não. Então, é porque a gente realmente ainda não se conhece. Se conhecesse bem, nós temos bastante coisa que era para a gente não gostar tanto, né? Mas precisamos melhorar. Tem mais uma pessoa que está querendo falar, mas antes eu vou só colocar aqui da Elizabeth, falar o que a Elizabeth falou, então, gente. Quando penso na orientação de Santo Agostinho, minha resposta
é sim, ainda somos muito tolerantes conosco. Mas penso também que, ao estudar a doutrina espírita, assumo para mim o meu projeto de autoaperfeiçoamento. Isso me identifica como espírita. Muito bom, Elizabeth, é isso mesmo. É o que a Andrea falou. A gente pode fazer e desfazer. Isso depende da gente. E, realmente, quando a gente estuda a doutrina espírita, ela cutuca muito a gente para que a gente melhore, né? Muito obrigada. Silvio, teu microfone está fechado. E aí, depois do Silvio, nós vamos passar para o próximo slide. Silvio, seu microfone está fechado, Silvio. Ele pode ter esbarrado, Denise. Oi? Ele pode ter esbarrado. Pode seguir. Vamos seguir? Bom, então, depois, se você conseguir abrir o microfone, você fala, Silvio, tá bom? Então, vamos lá, gente, para o próximo slide. Oi, pessoal. Essa pergunta aí sobre sermos condescendentes, né, com as nossas falhas, ela nos coloca diante de uma escolha. O estudo do Evangelho, ele nos leva a um verdadeiro ponto de bifurcação espiritual. Ele nos dá dois caminhos, certo? O foco externo, onde lemos a teoria apenas para julgar os outros, e o foco interno, onde usamos o ensinamento para finalmente conhecermos a nós mesmos, né? O mesmo livro, ele pode causar dois efeitos totalmente opostos, dependendo da direção do nosso olhar. A Cris falou que a gente aponta, né, a falha dos outros, e é isso, né? A gente pode seguir por esse foco, ou a gente pode voltar para esse que a gente precisa, né, que é o interno, onde usamos esse conhecimento, esse ensinamento para nos melhorarmos, certo? Próximo. Então, aí, ó, essa bifurcação de focar no externo ou no interno nos dá duas ferramentas de trabalho. Ou usamos o conhecimento como uma lente, né, que vai aumentar, ou como um espelho. Se usarmos como uma lente para focar no erro do outro, a emoção que domina é a arrogância ou a culpa. O que faz isso? Ele gera estresse biológico e nos mantém doentes e estagnados. Mas, se usarmos o conhecimento como um espelho voltado para o nosso próprio interior, despertamos o quê? A humildade, que é o primeiro passo para a verdadeira transformação e cura. Então, usar o Evangelho como lente de aumento nos mantém doentes. Usá-lo como espelho é o primeiro passo para a nossa cura. Não é isso? Vamos guardar bem isso, para que a gente possa realmente fazer a diferença, né, na nossa vida. O nosso próximo slide, ele traz, mas para largar a lente, né, que julga o outro, para a gente deixar de usar essa lente e ter coragem de olhar o nosso próprio espelho, nós precisamos de um ingrediente fundamental, que é o que é? A honestidade íntima, certo? Se nós não formos honestos com os nossos próprios defeitos, nosso estudo espiritual é apenas um exercício intelectual vazio. A nossa honestidade íntima é a ponte capaz de ligar a leitura e a teoria à verdadeira transformação. Então, guardem bem essa mensagem, para que a gente possa realmente fazer a nossa transformação, né? Ligar aquilo que vai nos fazer pessoas melhores. Próximo. Bom, pessoal, Denise. depois da Sandra aí ter falado a respeito disso mesmo, né, da honestidade íntima. Então, vamos para mais uma reflexão, mais uma pergunta. Como a lente da imortalidade, a lente, ou seja, não é espelho, é lente, gente, estamos enxergando com os nossos olhos.
transforma a nossa compreensão da dor em oportunidade de reajuste divino. Como, através dessa lente, nós podemos transformar a nossa compreensão de dor em oportunidade de reajuste divino. Pode ser um por vez, pode ser até 2 por vez, gente. Pensando em tudo que foi falado, vamos, Leila, por favor, querida. Oi, amada, superpoderosas, é uma emoção, viu? Um orgulho esse gênero feminino. Então, querida, eu vejo assim que essa compreensão da oportunidade de reajuste divino é a própria ação nossa, não é, perante que a gente estuda e pratica, que vai te dando essa situação que nem tudo se resolve, o aqui e agora, e que muitas coisas vão ser resolvidas ao longo da existência, não é? Então, acho que a própria lente da imortalidade, nem tudo posso, né? E nem tudo me convém, e vamos seguindo com muita paciência. Um beijo, viu? Tô adorando. Tudo de bom. Denise, está sem som. Isabel. Isabel. A Isabel. Estou pensando aqui nessa questão da lente da imortalidade, ela nos lembra que cada reencarnação é uma oportunidade da gente se aprimorar. Então, se eu tenho essa revelação, essa realidade a meu favor, o mínimo que a gente tem que fazer é avaliar, né, o que isso vem me trazer, que oportunidade é essa, que essa dor que eu passo me traz, no sentido de que eu sei que eu sou um espírito imortal. Então, acho que essa questão da oportunidade é isso, enxergar como uma oportunidade de aceitação e reação. O que eu faço com essa... A história do limão, que é muito comum, né? Se eu tenho só um limão, o que eu faço? Eu reclamo? Tento beber e reclamo que está muito azedo? E me revolto? Ou eu penso um pouco, falo, já que eu tenho limão, o que eu posso fazer para aproveitar essa oportunidade? Faço uma limonada que é bom para a saúde, aceito, e me sinto melhor. Então, eu acho que é uma questão muito de escolha, hein? E isso é todo dia, né? A gente fala, a pessoa passou por um momento, mas não aceitou. Gente, a cada segundo a gente está fazendo escolhas. As reclamações que a gente faz no trânsito, do elevador que demora, tudo isso são escolhas. E são dores pequenininhas, mas que vão eliminando a nossa vibração, a nossa energia, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso aí. Está fechado. Desculpa, gente, está fechado, por causa do barulho aqui da rua. Bom, deixa eu falar, a Isabel falando, obrigada, viu, Isabel? Me lembrou uma historinha rapidinha, né, que eu vou falar, que eu vou contar. A gente, uma vez fui num médico, e é num prédio que só tem consultórios médicos, né? E tinha uma senhorinha do meu lado, acho que ela tinha uns 80, quase 90 anos. E nós esperando o elevador, ele não vinha. A gente esperando o elevador, ele não vinha. Aí, uma hora, eu falei para ela, mas que demora esse elevador? Que coisa, né, gente? Poxa vida, será que eles não podem colocar um elevador mais rápido? E aí ela virou para mim e falou assim, então, pode ir de escada também, se você quiser. Então, olha só o tapa, né, gente? Ela simplesmente me deu um tapa com luva de pelica. Então, é isso, nós temos escolhas, gente, nós temos escolha. Então, agora, gente, vamos chamar o Vladimir Lopes. Bom dia. Bom dia, bom dia. Só recuando assim um pouquinho com relação à epigenética, né? A epigenética é o estudo, né, de vida, como a vida e o meio ambiente possam mudar até os nossos genes, né? Eu não entendo dessa forma, porque o nosso DNA não muda. O nosso DNA sempre permanece o mesmo. O que muda a nossa vida
e nosso comportamento é uma realidade. São as nossas atitudes, né? Que não está... o nosso psiquismo, ele não é nem do perispírito, nem do nosso corpo, é do espírito. Inteligência e pensamento é atributo único do espírito. Então, é lógico, a maneira com que nós levamos a vida faz uma transformação maior ou menor. E não há dúvida que o espiritismo ajuda muito, né? Quando nós lemos, aprendemos o espiritismo, nos seus fundamentos, nos vão ajudar a traçar melhor a nossa conduta de vida, né? Então, essa observação só que eu fiz, né? Porque com relação à epigenética, é um estudo que prova que a gente pode mudar. Prova não, né? Que diz que a gente pode mudar os genes. Não pode, o nosso gene não muda. Tá bem? Obrigado, é só. Eu entendi que a apresentação, ela diz que a menina fez, Vladimir, só fazendo um comentário, e eu nem sou do grupo, né, mas me veio a ideia, de que realmente ela falou que não altera o DNA, mas altera a epi, o que está em torno do gene. Né? Então, epi é uma expressão, um prefixo que significa o que está em volta, o que está acima, né? Então, eu acho que ela deve estar correta no sentido da apresentação. E você também na colocação, não muda o DNA, né? Deixa eu falar uma coisa, não, porque eu fiz a definição de epigenética, né? A epigenética define que há uma mudança no nosso gene, e não há. Né? Aí a definição de epigenética é isso, que vai mudar o nosso gene. Não vai. Não Parece muda que é o nosso gene. entorno, né, que ela coloca. Mas não muda. Isso é científico, não muda. Isso. Agora é o Ayrton, depois a Ana Laura. Bom dia a todos. Então, eu acho que a lente da imortalidade, uma das coisas muito importantes que ela faz com a gente é retirar a nossa visão da matéria, né? Que a gente, se tem a visão só matéria, a gente acha que as nossas dores são injustas, que se revolta contra a divindade, né? E a gente tendo essa compreensão que a nossa passagem aqui é um breve instante na imensidão da nossa imortalidade aí, né? A gente tendo a compreensão que a gente sofre para estar dissipando as sombras do nosso passado, está nos regenerando, né? Está nos alinhando ao psiquismo divino aí. A gente tem essa esperança de um futuro melhor e tem aquela resignação ativa de trabalhar para o nosso melhoramento, né? Pelo nosso próprio bem e pelo bem do próximo. Seria mais ou menos por aí. Agora é a Leila. Denise? Leila? Leila, você quer falar? Não, querida, eu esqueci de desligar, me perdoe. Então é a Ana Laura mesmo. Opa, já vou. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Sim. Então? Então tá bom. Não, eu também vou ser breve. Eu entendo assim que a lente da imortalidade transforma a nossa compreensão da dor em oportunidade, né? Quando ela dá aquele freio, né? É um freio. Eu vejo uma doença, às vezes, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa sofre ou um AVC, né? Uma situação, física, né? No rim, dá aquela... tem problemas, então, para mim, é um freio para sinalizar que a gente precisa tomar cuidado com a saúde, às vezes com a alimentação, aí você fica preocupada, aí faz uma dieta, não posso comer gordura, não posso comer isso, porque está chamando a atenção. Mas, às vezes, a gente podendo, né, realmente fazer uma dieta, às vezes a gente já pensa, não, agora eu tenho que me cuidar, meu Deus, né? Aí se cuida, daqui a pouco relaxa de novo, vem aquele freio, mas que a lente da imortalidade nos mostra assim, vamos andar na linha, né? Vamos andar no trilho, para que sofrer, né? Porque é voluntário isso, né? Mas falta a nossa consciência. Então, assim, eu vejo essa lente quando nos acarreta dor, que é um freio, é um sinal, um derrame, é uma doença, é como até a Andrea falou também, uma pessoa muito boa, mas ela é maledicente, aí, né?
ela vai acarretando, vai acumulando, e o corpo responde uma hora. O corpo responde, ele não aguenta, ele, como a Andrea falou, ele não dá conta. Então, por que que a gente quer sofrer, né? Então, vamos, né, tentar agora promover a saúde, promover a melhora, né, ser feliz, né? E dá trabalho ser feliz? Gente, é tão bom quando a gente pratica, né? É isso, então eu vejo como um freio. Obrigada, viu? É um aviso, né, Ana Laura? Exato, é um aviso, ó. Opa, sinalzinho. Ah, legal. Obrigada, Ana Laura. Então, vamos para o próximo slide. Oi? Tem coisas no Estão me chat. ouvindo? Estamos. Tá com eco? Não. Não. É que eu tinha levantado a mão e eu não estou conseguindo levantar de novo. Ah, então fala, Estela, por favor. E todo mundo já falou tudo que é, né, dentro desse tema, mas eu queria colocar isso assim, que é o nosso papel, né, como espírita. O reconhecimento da reencarnação, né, dessa lente da imortalidade, promove tudo isso que o pessoal já falou, mas principalmente essa compreensão, né, das escolhas, dos momentos que nós estamos vivendo, e entender, né, que as dificuldades do dia a dia são passageiras, que tudo passa. E eu estava assistindo um filminho, que é isso que eu queria colocar, né, que vai ter tudo a ver com o tema de hoje. Filminho desses de WhatsApp, de um rabino ensinando uns jovens que tudo que acontecer na sua vida deu errado, já projeta a frase: ainda bem que furou um pneu, ainda bem que eu tenho um carro. Puxa, eu me cortei meu braço. Puxa, ainda bem que eu tenho um braço. Então, isso transforma aquilo que vocês falaram no início, né? O pensamento, mas também faz com que a gente, naquele momento em que a gente esquece que nós somos reencarnacionistas, a lente da imortalidade, faça a gente lembrar, faz a gente se transformar. Era isso. Obrigada, amigos. Está ruim para eu falar? Está dando microfonia para mim? Ah, tá. O D. Obrigada, Estela. Oi. D, tem duas falas da Elizabeth Faria e do José Carlos. Eu vou ler aqui, tá bom? A Elizabeth foi lida já. Não, tá falando de autoconhecimento agora. Ah, tá. Então tá. A Pode Elizabeth, falar, ela fala que o autoconhecimento exige honestidade íntima de quem é esta frase maravilhosa, né? Ela perguntou, na verdade, né? E a outra coisa, isso a gente vê depois, né? É o José Carlos, ele colocou que a lente da imortalidade nos revela um roteiro, mas a caminhada é de cada um de nós, é intransferível, e o olhar para dentro de nós mesmos, não com medo ou culpa, mas com curiosidade de quem descobre um tesouro oculto. É preciso coragem de lapidar o diamante bruto que somos, transformando nossas dores em luz a iluminar a nossa própria estrada e a estrada daqueles que caminham ao nosso lado. E é preciso esforço e coragem. Tudo começa dentro de nós. Esse é do José Carlos. É legal. Obrigada, pessoal. Muito, muito bom. Muito boa colaboração de todos. Às vezes a gente fala assim, mas a gente está chovendo no molhado, porque isso todo espírita sabe. Então, todo espírita sabe, mas pratica. Né? Então, precisamos toda hora ficar dando uma cutucada, né, no que a gente, que precisamos dar valor para a vida, né, dar valor a tudo que temos. Então, é isso mesmo. Vamos para outra, Estela, por favor? Para a próxima. Lente da imortalidade. A visão materialista vê a dor como castigo, gerando revolta e tensão. A visão espírita percebe como uma ferramenta pedagógica, levando à aceitação lúcida, organizando o esforço evolutivo e facilitando a cura. Ou seja, né, gente, a visão espírita é maravilhosa, né? A gente, que bênção sermos espíritas, né? Tentamos ser, mas um dia vamos conseguir, né, pessoal? Então, agora nós vamos para uma próxima pergunta.
Estela? Já compreendemos que a verdadeira cura nasce no espírito e exige transformação íntima. Já compreendemos que a verdadeira cura nasce no espírito e exige transformação íntima. Mas será que os nossos hábitos mais simples do dia a dia estão ajudando ou sabotando a nossa busca por essa paz interior? Será que nós estamos nos sabotando, pessoal? Aguardando vocês para colaborar conosco. Eu Valteno. Primeiro, pode falar. Denise, nós não estamos te ouvindo. Opa! Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou acompanhando as perguntas e estou numa lógica muito, muito bacana que vocês trouxeram, né? Deu vontade de responder todas, mas eu falei assim, bom, deixa mais para frente. E essa aqui, assim, seguindo a lógica, né? Eu analisando a mim, eu vi assim, poxa, eu tenho uma facilidade muito grande de perceber a mim mesmo, as situações, mas a grande dificuldade está em saber viver aquilo que você sabe que é o certo, né? Então, obviamente, a gente não consegue enxergar tudo por causa do orgulho, mas eu, olhando para mim, eu entendo que eu consigo perceber muita coisa. E a grande tristeza é que mesmo a gente tendo a lente do espiritismo, mesmo a gente tendo a visão muito boa das situações e de nós mesmos, quando chega na hora da transformação, é que é, para mim, o grande ponto, né? Eu me lembro uma vez que uma pessoa mudou a minha sala lá na fábrica que eu trabalho, né? E com a autorização do meu chefe, sem eu saber. E eu cheguei para trabalhar, eu não tinha mais a sala. E aí, eu fui orando, fiquei orando muito tempo e falava assim, não vou brigar, não vou brigar, não vou brigar, não vou brigar. Mas quando eu cheguei diante do meu chefe, eu não aguentei, né? E aí eu fiquei pensando nisso, como a gente sabe o que não pode fazer, né? E não consegue segurar e domar as suas... Eu acho que esse é o ponto aqui, né? A gente, óbvio, um primeiro ponto é enxergar o seu problema, eu acho que esse exercício, talvez, há uma dificuldade grande das pessoas de fazer, e eu gostei muito que vocês trouxeram a palavra condescendente, né? Porque há uma coisa no movimento, que fala assim, você não pode fazer isso, as pessoas têm sentimento de culpa, que não sei o que lá. Não, sentimento de culpa elas vão ter, depois que desencarnar, de ter feito tudo errado, e achar que era vítima, e ficar sendo vitimizada por todo mundo, até pelos terapeutas, tal. Não é assim, né? É importante a pessoa ter consciência de que não está bom, mas não é preciso jogar culpa nela para se afundar, são duas coisas diferentes, né? Mas eu gostei dessa palavra de vocês, condescendente, porque esse é um ponto para a gente trabalhar. Mas no final do dia, respondendo essa última questão, a gente sabota muito, né? A gente sabota muito, e isso que é o ponto nosso, que a gente precisa trabalhar, porque muito será cobrado daquele que muito recebeu, né? E isso é a frase que bate muito na minha cabeça para mim, né? O fato da gente ter visão e conhecimento de tudo que a gente conhece e não viver a mensagem como ela tem que ser vivida, isso é um peso para mim muito, muito duro. Essa é minha visão aqui disso aqui. Obrigada, Valteno. E condescendência, muita condescendência é autoobsessão, né, Valteno? Muita condescendência é autoobsessão. É interessante isso. Mas obrigada, viu, Valteno? É isso mesmo. Eu acho que a gente é demais condescendente com a gente, demais. E é aí que nós erramos mesmo, porque a gente tem muito, muito, muito a conseguir ainda, né? Muito a caminhar. Então, nós temos muitas imperfeições. Obrigada. E a gente sai dos extremos, né? De muita condescendência com muita cobrança. E aí começar a falar que é um lixo, que é não sei o que, também não é nada disso. Você simplesmente para de fazer coisa errada e faz a certa. E tá bom. Não fica, né, também se autopunindo ali e tal, também não resolve. E às vezes a gente se auto-sabota a ponto de, quando a vida da gente não tem problemas, a gente fala, minha vida está tão vazia. Vazia de problemas. Então, a gente começa a arrumar picuinhas, pequenas coisinhas para a gente ter que se preocupar. Isso é sabotar mesmo, né?
Obrigada, viu, Valtena? Pessoal, mais alguém quer comentar? Eu não levantei a mão, que eu não estou achando. Eu me perco nesse celular. Eu tenho uma regra comigo, né? Que serve para mim, talvez sirva para alguém aqui no grupo, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, como o Valteno disse, a gente sabe que está fazendo errado. E aí eu faço a pergunta assim, eu estou fazendo mais uma concessão para mim? E o Dr. Inácio Ferreira, ele fala que nós fazemos concessões para nós a vida inteira. Então, se comecei a observar que durante o dia eu faço muitas concessões para mim e nada para os outros. De vez em quando eu faço uma para o outro, mas a grande maioria é para mim mesmo. Porque eu estou cansada, porque já deu, porque eu já trabalhei muito, porque eu já fiz muito, e assim vai, no meu dia a dia. Chegar ao final do dia, a soma de concessões é enorme. E aí a gente lembra de Santo Agostinho, né? No final do dia. É isso. E sabe, Andréia, que quando a gente, no meu caso, né, a vida inteira eu fui gorduchinha, né, sempre, desde criança eu sempre fui gorduchinha. Então, a gente está assim, fazendo, hoje eu não vou comer nada, eu não vou comer nenhum docinho. Mas aí, de repente, aparece alguém com aquele amendoim, aquele pralinê, aquele que tem aquela casquinha em cima de açúcar, e a gente fala assim, ai, meu Deus, só uns 2 ou 3 não vai fazer falta. Só que aí você come os 2 ou 3, mas aquilo está tão bom que a gente vai querer comer mais. E assim é a vida, a gente faz concessões, e aí não consegue. Logicamente que o resultado não é o mesmo que se a gente tivesse deixado de comer. Então, a vida acho que é mais ou menos isso, gente. A gente acaba dando muita concessão. No outro dia, aí você vai, mas eu gosto tanto de pastel, acho que um só não vai fazer diferença. A gente vai dando. É isso que eu ia falar, 2 ou 3 amendoim. Só esse pastel. Só esse copinho de refrigerante. Eu estou falando de comida porque eu sou nutricionista, né? E na dieta a gente faz muito isso. Mas são só 3. Mas é só um copo. Mas é só meio pão. E isso a gente faz com os sentimentos, né? Soma isso no final do dia para você ver. Deus, não consigo levantar a mão. Tem alguém na frente? O Ayrton. Tem o Ayrton. E depois Isabel, e depois você, Estela, eu te chamo. Beleza, Lene. Ayrton. Então, isso aí eu acho que passa muito pelo propósito que cada um tem, né, da sua existência, pela nossa consciência da nossa existência, da nossa vida espiritual, que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, pode estar ajudando ou pode estar atrapalhando, mas depende muito se a gente está focado mais no materialismo ou mais na parte espiritual, né? Se você tem o hábito de vigiar e orar, isso está te ajudando, né? Agora, se você está focado mais em adquirir patrimônio, já não está ajudando. Então, e a gente tem muito esse negócio do automatismo também, né? Do piloto automático, sem raciocinar muito. Isso aí eu acho que faz muito mal também. A gente toma muita decisão, faz muitas coisas sem pensar um pouco antes de fazer. Seria mais ou menos isso. É isso mesmo, Ayrton. Às vezes a gente acaba fazendo sem querer, né? Mas é falta também de atenção, muitas vezes, que a gente acaba, que nem o Valteno falou, a gente sabe o certo, mas por que a gente faz o errado, né? Na última hora a gente acaba fazendo da forma errada. É isso mesmo. Isabel? Eu estou lembrando aqui, na definição do Kardec no livro Viagem Espírita, que ele vai contando, quando vai viajando, conversando com os espíritas, lá 5 anos depois de lançado o Livro dos Espíritos, era bem no início, e ele chegando à conclusão, analisando tipos de espíritas que nós somos, e que ele encontrava, principalmente no começo. Acho que vocês vão lembrar, 3 tipos de espíritas. Aqueles que se aproximavam de espíritos porque achavam uma teoria legal, conversar com, nossa, existe espírito, eu posso conversar, meio por interesse e curiosidade. Aqueles espíritas que estavam se aproximando, tudo mais, achavam que tudo aquilo servia para o vizinho ou para a família, em termos de transformação desse esforço,
da contenção dos desejos, né, isso que a gente está falando, da compulsão, e a minoria que ainda ele percebia que estava acontecendo era o terço das pessoas que realmente entendiam a profundidade do que exigia da gente de esforço para a gente se aprimorar e colocar realmente em prática, é a grande transformação que exige de cada um, né, na definição do que é ser um espírita. Então é isso, a gente sabe da teoria, entende que a gente tem dificuldade de ter na plenitude essa realização, a luta que a gente está falando, cada um aqui, cada depoimento traz isso. É difícil a gente realmente ser fiel 100% daquilo que a gente está estudando. Na teoria é uma beleza, perfeito, né? Eu lembrei do Kardecão, eu falo que é o Kardecão na intimidade. Como logo no início ele já sacou como é que era a coisa. É verdade, verdade, Isabel. Obrigada, Isabel. Ana Laura, a próxima é você, mas eu vou colocar a Estelinha, né, que era ela antes, tá? E depois você fala, tá, Ana Laura? Obrigada, Dê, obrigada, Ana Laura. Não estou conseguindo achar a mãozinha aqui hoje. Rapidinho, falando de concessões, né, que vocês já falaram bastante, eu me lembrei daqueles grupos, né, de alcoólicos e tal, que eles usam aquela frase, só por hoje eu vou fazer isso, só por hoje eu vou fazer aquilo. E eles falam também que para você dar essa concessão, né, para suas coisas, para os seus vícios, você costuma usar muito tudo no diminutivo. Só um brigadeirinho, só um copinho, só um pedacinho, né? Eu falo que de pedacinho em pedacinho eu como um bolo inteiro. E eu faço isso direto, para pegar só um pedacinho, só um golinho. Mas o que eu queria colocar aqui é exatamente sobre... Ai, me fugiu o que eu ia falar. Agora eu entrei na concessão e esqueci, mas tudo bem, manda lá, Laura. Depois, se eu lembrar, eu entro depois dela, tá? Era alguma coisa interessante. A Denise iniciou, nós só estamos entre amigos, realmente estamos entre amigos, e aí já pegando a sua linha também, da Andrea, realmente a gente sabe do que tem que fazer, mas não faz, né? É só amendoim. Aí eu lembrei, Andrea, eu também estou com, como eu falei, a situação, né, de saúde, e aí no ano passado eu falei, Senhor, por que eu estou a ver problema de pâncreas e tudo mais? Aí eu falei, caramba. Aí eu fui fazer uma oração no final do ano, e eu gosto muito desse livro, Espírito da Verdade, né? Maravilhoso. Gente, caiu, eu até imprimi, eu leio todo dia, estou fazendo uma dieta agora, rogativa do estômago. Não sei se vocês já conhecem essa parte, mas ela é maravilhosa. André Luiz vai nos dando uns toques do nosso corpo físico, né? E no final ele fala que, é linda essa parte, ó, por amor de Deus, não esqueça que a maior parte das enfermidades vem do prato abundante e que nós não vivemos para comer, mas comemos simplesmente para viver. Nossa, aquilo falei, opa! E aí, nossa, Andréa, você falou para mim, é só um amendoim, eu amo amendoim, faz mal. Aí o meu marido gosta, aí ele compra. Aí eu falei, não, nenhum, nem dois, nem três. Eu vou focar na minha dieta, porque eu tenho que sarar. Então é isso, olha que não é coincidência, mas a gente está falando físico, mas aí a gente vai, não é falar do outro hoje, não é pensar, né? Não é discutir, a gente realmente não nos dá concessões. Né? Lembrei o que eu queria falar. Verdade. Pois dela. Se vocês tiverem um companheiro ou uma companheira em casa, que nem eu tenho, facinho você se corrigir. Meu marido vive falando assim para mim, você vai reencarnar muito, você vai reencarnar muito. Tomar uma atitude que não está de acordo, olha que você vai reencarnar. Para ele isso é uma punição, né? É isso aí, Estela. Obrigada, viu, Ana Laura? Vamos prosseguir, então, gente. Claudinha. Você muda o slide. Muda o slide. Bom dia, gente. Vamos passar isso. Legal, obrigada. Bom dia a todos, né? A gente já deu bastante conteúdo aqui para a gente refletir, né? É engraçado quando a gente esmiuça um assunto,
quanta coisa a gente pode aprender com ele. Bom, então, tudo que vimos, né, a gente percebe que as nossas casas espíritas, elas trazem um alívio temporário, né, mas também ela proporciona uma cura definitiva. Dentro do alívio, as pessoas, depois que comem o amendoim e tudo mais, elas ficam doentes e vão lá no centro espírita tomar um passe, fazer tratamento, porque elas querem, né, a cura do corpo. E aí está a nossa deixa, né, de que quando a gente recebe essas pessoas dentro da nossa casa, a gente, além de dar esse alívio imediato, a gente também proporcionar para eles um tratamento real, né, uma mudança interna, né? E isso a gente acredita que é feito através do estudo. Então, eu acredito que todas as casas aqui ofereçam, né, os estudos para que, com esse ensinamento, né, com essa verdade que a gente toma conhecimento, ela vai nos libertar, inclusive, dos vícios, né? E pode passar agora o próximo slide, por favor. E agora, observando todas essa autotransformação de um ponto mais prático, né, do dia a dia, nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência, né, física, para nos aprimorarmos. E a gente conhece, que já vimos, né, através de todo esse estudo até agora, que trazemos conosco, né, as nossas tendências, as nossas necessidades de melhoramento. Porém, a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo uma vida biológica. E alguns gatilhos, algumas ações no dia a dia da gente, elas podem nos amparar no sentido de mudar até os nossos pensamentos. E aí a gente trouxe aqui algumas coisas, né? Como a gente já vinha falando sobre alimentação saudável, né? Então, descascar mais do que desembrulhar, porque é visto, é muito estudado, né? A gente estudou bastante, pesquisamos bastante para chegar aqui, né, apresentar para vocês, que a nutrição influencia demais a química do corpo, né? Afetando diretamente as emoções e a clareza mental. Uma outra dica, né, de uma ação prática seria atividade física. O nosso corpo é um templo e a gente tem que cuidar dele, né? O movimento previne transtornos, eleva a autoestima e combate desequilíbrios químicos e emocionais. Todos sabemos que durante uma atividade física a gente libera hormônios que nos trazem o bem-estar. E aí, estamos fazendo a nossa parte? A higiene mental. Hoje a gente está bombardeado pelas telas, né? Pelas músicas de baixa qualidade. Então, a gente tem que se preocupar com esse filtro, né, daquilo que vemos, daquilo que nós ouvimos, né, procurar as músicas que nos elevam, né, as leituras que são mais salutares para a gente, né, isso tudo, ela previne esse esgotamento mental, né, que a gente é bombardeado constantemente. Uma outra ação muito prática que hoje, inclusive, né, vários médicos estão prescrevendo com relação ao serviço voluntário. A caridade em ação, doar o próprio tempo, traz sentido à vida, gera gratidão e age como forte analgésico para dores da alma. Já existe realmente muitos médicos prescrevendo como uma receita, né, médica, o serviço voluntário. Eu estava até comentando ontem no grupo de oração que quando a gente se vicia em doar, a gente já nem lembra mais de pedir. É uma coisa que traz uma sensação química muito boa, a doação. E a outra coisa que eu já sou, né, suspeita para falar, são as atividades manuais. Gente, quantas pessoas se regeneram através de atividades manuais? E aí a gente fala assim, mas eu não tenho jeito para o crochê ou para o tricô. Mas
Todos nós temos jeito, a gente só tem que querer. Para alguma coisa a gente serve. Até porque hoje, se você der umas pinceladas lá numa tela, vira uma arte, não é assim? Então, vamos todos nós botar para fora, né, através das mãos, aquilo que a gente tem lá dentro. E isso alivia muito a nossa alma. Isso tudo são ações que no dia a dia nos ajudam, né, a manter a cabeça mais sadia. A gente sabe, por exemplo, assim, que existem pessoas que, para vocês verem como a parte química também influencia muito, o que é uma TPM? O que é uma depressão pós-parto? Será que é falta de autoconhecimento? Até pode ter uma influência espiritual aí, né, nessas questões. O fato é que, assim, pequenas ações como essa que nós trouxemos como sugestão nos ajudam e nos aliviam. Então, fica aí uma boa reflexão para saber se a gente está fazendo a nossa parte, tá bom? Rosana, agora é você. Obrigada por todos me ouvir. Rô? Oi, desculpa, estava fechado. Com tantas informações que tivemos agora, né? A equação do coautor. Então, esse slide, ele mostra bem resumido, né? Todo esse trabalho que nós tivemos hoje, né? Falamos de autoconhecimento, que é o diagnóstico moral, honesto, aceitação lúcida, coloca com mais a reforma íntima, que é os sentimentos, o pensar bem, o sentir, o agir bem, a expressão da epigenética, que é o interruptor que a gente falou, que a Andrea falou logo sobre o interruptor, né, de ligar ou desligar, né, ativando os genes de reparo celular, que aí vem a nossa saúde integral, que é o estado de paz interior refletido na alma para o DNA, né. Nós somos coautores da nossa experiência de vida, né, isso se resume a isso. E essa compreensão traz uma sequência muito importante, que nós não estamos totalmente presos ao que herdamos biologicamente. A ciência já começa a mostrar que existem possibilidades, que é o que a gente tem falado, né? A transformação, adaptação, renovação. Aí vem esse próximo slide, que é justamente que mostra isso, né? Essa reflexão. Você pode colocar, Estela? Que é o fim dessa ditadura genética. Nós não somos vítimas da nossa biologia, somos coautores do próprio corpo e da própria história, participantes ativos da própria evolução. Pensar, sentir, agir bem não é apenas um ideal moral, é uma necessidade biológica e espiritual. A cura definitiva é a iluminação de si mesmo. Então, acho isso que se fundamenta tudo. Dê, com você. O brilhe a vossa luz, né, gente? Tão falado, brilhe a vossa luz. Nós estamos chegando ao final da nossa apresentação, que pena, é a hora que a gente fica mais triste, porque é muito bom estar aqui com todo mundo, né? Que bom. Então, pessoal, não pensem que vocês vão para casa e vão ficar lá sem pensar em nada, tranquilos, não. Nós estamos pedindo aí uma reflexão para vocês, que se a verdadeira cura é o amadurecimento do espírito, que transformação a vida está convidando você a realizar agora. Não é para responder, é só para refletir, para levar, então, essa lição para casa. E pensando, né, gente, estava olhando essa pergunta e eu pensei, meu Deus, quão importante é o que a vida está me convidando, o que a vida está colocando para mim nesse momento como mudança. É mudar, vamos dizer que não precisamos mudar muita coisa, uma coisinha só. É que nem a Estela disse, um pedacinho, a gente come o bolo inteiro. Então, é isso. É para levar essa reflexão para casa, porque curar-se é tornar-se mais consciente, mais responsável e mais alinhado às leis divinas. Então, amigos queridos, depois dessa paulada na moleira, dessa pergunta,
Nós vamos, então, chamar a nossa Claudinha para fazer a prece final por nós, desejando a todos um ótimo final de semana, uma boa semana também, a que se aproxima, e vocês sabendo que sempre que as meninas poderosas amam esse trabalho, fazem com muito prazer, adoramos todos vocês, gente. Muito obrigada. Claudinha, por favor. Bom, nós estamos aí até com uns minutinhos, né, a nosso favor. Se alguém ainda quiser acrescentar mais alguma coisa, temos aí, não podemos, Denise? Se alguém quiser ainda, que agora são 8h25, dá até para alguém ainda fazer algum comentário. Alguém? Eu vou colocar no chat uma mensagem de André Luiz sobre concentração mental, que é também uma dica, como vocês trouxeram, né, do que fazer para a gente ficar com a mente numa faixa muito boa. Adorei as dicas que vocês trouxeram, a gente precisava falar de exercício físico, de alimentação, que isso está muito conectado, viu? Depois a gente fala mais disso. Muito legal. Que bom. Obrigada. Que eu acho que foi realmente um estudo mais aprofundado. Esse tema é um tema que realmente a gente precisou, né, de 2 apresentações, a primeira com o nosso amigo médico, e agora a gente aprofundou um pouco mais, e quanta coisa tem para explorar, né? Claudinha. Mas então, vamos chegando Ainda ao fim. bem que temos esse espaço de manhã, às 7 horas da manhã, né? Muito bom. Acordar cedo também é muito bom. Stella, ainda bem que temos você para nos ajudar na falta de energia. Ainda bem, né? Obrigada. Que estamos conectados. Vocês estão vendo que eu estou iluminada aqui, né? Mas essa iluminação não é de dentro para fora, não, é de fora para dentro mesmo. Isso é a luz de vela. Eu vou descompartilhar, tá? Para a gente se ver. Beleza. Tá joia. Bom, então vamos fechando os nossos olhos, refletindo sobre tudo que vimos, que aprendemos, que escutamos. E Jesus nos disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então agora, com um pouco mais de esclarecimentos, né, nós temos agora mais ferramentas para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Que nós possamos tornar nossas vidas e daqueles que nos cercam mais leves, orientando e assistindo a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que o nosso Jesus e toda a espiritualidade amiga nos ajude a espalhar a paz por onde passamos. Somos discípulos de Jesus. A gratidão é o sentimento que nos invade por mais um conhecimento adquirido. Então, que nós tenhamos aí uma semana produtiva, com muitas reflexões, tentando mudar a cada minuto, um pouquinho, melhorando o nosso meio em que vivemos, os nossos pensamentos, a qualidade de tudo aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Que tenhamos todos uma excelente semana, que Jesus e a espiritualidade se faça presente na vida de cada um de nós, em nossos lares e no meio em que vivemos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Estela, pela ajuda. Estela nem é do nosso grupo, mas hoje foi pega no laço. Eu fiquei feliz, que hoje eu fui super poderosa. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Que bom, obrigada. Obrigado, amigos. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Obrigada, gente. Obrigada. Bom final de semana, tudo de bom. Fiquem com Deus.